Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje eu queria falar um assunto muito importante. É um tema muito importante que é não seja um ignorante. Não seja uma pessoa ignorante, uma pessoa que não é conhecedora, uma pessoa que não estuda, né, cara? Eu não tô só falando isso porque, tipo assim, se você não estudar, se você não aprender, sua mente ela vai começar a enfraquecer, ela vai começar literalmente a encolher se você não estudar, se você não aprender algo novo, né? Se você não evoluir a cada dia, né? Claro, você também não deve ter um excesso ali, nada em excesso é bom. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa que, tipo, um brasileiro médio que não estuda, que não procura saber, não se forma, não tem conhecimento, fala qualquer coisa, escuta qualquer coisa, né? Passa essa informação para os outros sem entender realmente se aquilo é verdade, se aquilo é real, se aquilo tem fato, se aquilo tem embasamento, né? Não seja esse tipo de pessoa, né? Não só um brasileiro médio, não seja o tipo de pessoa que é ignorante, né? Eu não tô falando para você se culpar, para você se sentir mal, para você se depravar. Meu Deus, eu sou ignorante, mas o que eu quero te passar é, cara, se forme, leia livros, entendeu? E eu vou contar um pouco da minha história, né? Vamos lá. Eu, há um tempo atrás, tipo assim, eu era uma pessoa, eu era tipo assim, como hoje, né? Mas eu acredito que eu era uma pessoa muito mais ignorante do que hoje, né? Hoje eu tô me tornando um pouco menos ignorante, eu tô evoluído um pouco mais, né? Mas assim, hoje eu sinto que eu sou menos ignorante que antigamente. Antigamente, né, eu sempre gostei muito de várias coisas. E há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, comecei a me interessar um pouco sobre a questão da mente humana, né? Da mente humana, realmente. E aí, tipo assim, eu comecei a estudar, né? Eu comecei a estudar. E aí, tipo assim, o primeiro livro que eu li foi sobre a psicologia de Jung, né? Que Jung, ele foi basicamente, né, ele foi um psicanalista, né, que era discípulo de Freud. E ele tipo assim, ele foi um suíço, né, que ele apresentou abordou vários temas importantes, né, criou algumas teorias, também abordou temas como arquétipos, temas como introvertido e extrovertido. Na real, ele abordou, na real ele criou essas teorias, né, ele abordou essas teorias, né, de inconsciente coletivo, né? Antigamente, tipo assim, se achava que tinha inconsciente individual, que era a teoria de Freud, né? Eu também li lá depois para frente, né, durante esses anos, né, eu fui lendo outros livros. Então, tipo assim, então antigamente só se achava que existia só inconsciente, inconsciente, né? Só existia só inconsciente. Aí depois o Jung ele apresentou a teoria do inconsciente coletivo. Antigamente só se achava que era inconsciente individual, né? A questão é que quando eu li a psicologia de Jung, cara, sabe, eu acho que veio um sentimento de mim de eu sei muito, eu conheço muito, né? Eu conheço demais. E tipo assim, realmente quando tu lê um livro sobre psicologia, tu não entende nada. Mas depois que tu lê e relê de novo, aí cara, e você lê outro livro, aí você começa a tipo, caramba, criar teoria. Isso é algo bom, mas acaba que muitas vezes se torna algo que não é tão legal quando isso começa a subir pra cabeça. Isso começa a virar algo de tipo de orgulho, de eu sou mais inteligente que os outros. Sim, os outros podem falar besteira, né? Besteira, quem é os outros? Os outros, no meu caso, foram que muitas vezes eu apresentei teorias que eu tava criando, né? Que eu, tipo assim, eu li alguns livros de psicologia, eu comecei a criar algumas teorias para apresentar alguns comportamentos humanos, né? Aí quando eu comecei a criar algumas teorias, muitas das vezes meus amigos zombavam de mim. Eles zombavam de mim. Isso não foi legal, isso muitas vezes era irritante e até para falar a verdade, muitas vezes, né, eu tinha muitas atitudes assim revoltantes, né? Realmente, eu muitas vezes me achava, eu sou melhor que eles, né? Pelo conhecimento que eu tava aprendendo, eu acho que tipo assim, era mais pela questão de uma autodefesa. Muitas vezes a gente agride alguém, né, por uma autodefesa, né? Muitas vezes pode ser sadismo, pode, muitas vezes a gente pode querer atacar a pessoa realmente, né? Mas na maioria das vezes, cara, né, na maioria das vezes realmente, eu acho que em 99% das vezes
A gente sempre tem o livre-arbítrio, porém tem algumas situações que realmente nos irritam e muitas vezes o jeito de a gente tipo, se proteger muitas vezes é com orgulho, né? E muitas vezes com a ignorância. E acaba que, tipo, eu era um cara que só tinha lido 2 livros de psicologia, né? E aí, tipo assim, eu falava com um tom assim de tipo, eu sei demais sobre psicologia. Eu achava que eu era tão psicólogo, né? Eu achava que eu era tão psicólogo que o meu conhecimento que eu tinha era tipo um conhecimento de um psicólogo, né? E tipo assim, cara, realmente não foi erro meu, foi importante todo esse processo para você que isso hoje, né? Realmente eu agradeço por aqueles processos, né? E também agradeço muitas vezes por algumas pessoas elas muitas vezes serem negativas, porque graças àquelas pessoas eu consegui, né? Graças a mim também, né? Que eu consegui usar aquilo para eu crescer, né? Não foi graças a pessoa não, foi graças a mim que eu consegui usar aquilo, né? Aquelas muitas vezes insultos para aprender a lidar com pessoas difíceis, muitas vezes, cara, dúvidas para fazer eu repensar, né? Então foi muito importante algumas coisas, realmente, né? E o ponto principal que eu quero trazer é que, cara, eu era uma pessoa ignorante ali, né? Ignorante. E muitas vezes quando você é ignorante, todos seus amigos ali falam e só você acha que você tá certo. Né? E muitas vezes você tá certo em partes, mas totalmente não, cara, né? Totalmente não. E tipo, eu acho que é muito difícil, né? Para não falar impossível, é muito difícil você sempre estar certo totalmente, cara. Né? Você sempre tem, não tô dizendo que você tá errado, mas tipo, sempre há algo a aprender. Sempre há algo novo a aprender. É ouvir o outro, entendeu? Realmente ouvir o outro é um processo, claro, né? Você não vai tipo, às vezes até seu amigo ele fala ali pra te desmotivar muitas vezes, né? Ninguém é perfeito, muitas vezes seu amigo ali que queria te ajudar, muitas vezes fica irritado, começa a falar coisas assim que não foi bom falar, né? Muitas vezes ele fala pra te desmotivar, aí você fica na defensiva, ele fica na defensiva, muitas vezes seu amigo erra, com você erra, com todo mundo erra. Mas a ideia, mano, é que ninguém é perfeito, né? E, sinceramente, ser bem sincero aqui, é impossível não errar, véio. É impossível não errar porque acaba que a gente já errou, vai errar mais, entendeu? E é uma coisa natural, entendeu? É uma coisa totalmente natural. A questão é você conseguir, conseguir, tipo assim, consertar os erros com o tempo, entendeu? A questão não é você sempre estar bem, né? Tá bem para consertar tudo, mas você tá disposto a consertar coisas que você muitas vezes quebrou ali. Não tô falando para voltar no passado, mas muitas vezes você tipo, muitas vezes você vê o presente hoje e tentar fazer alguma coisa hoje, com o que você tem hoje, né? E às vezes se não for possível fazer, então você não faz, entendeu? Você não precisa resolver tudo, né? E a questão é que muitas vezes a gente acaba ferindo pessoas, desinformando pessoas, né, até machucando pessoas porque muitas vezes são ignorantes. Então eu falo assim, né, tipo, eu falo aqui só, eu falei não seja ignorante, né, na thumb do vídeo para não, né, no título do vídeo para chamar sua atenção, para te falar essa seguinte coisa. Cara, se for possível, sabe, busque conhecimento. Entendeu? Busque conhecimento, busque ler livros de psicologia. E quando eu li mais livros de psicologia, eu abri minha mente e entendi que alguns conceitos que eu estava vendo ali eram equivocados, né? E também eu percebi que tipo algumas coisas que meus amigos falavam estava certo e eu muitas vezes eles falavam muitas verdades e eu falava tipo muitas vezes o que eu tinha lido um livro de psicologia, muitas vezes eles não tinham lido nada de psicologia, eles muitas vezes estavam falando mais a lógica, mais a verdade e muitas vezes eu tipo assim nos debates que a gente ficava falando, né, que era mais briga do que debate, mas muitas vezes eles falavam mais verdades, né, mais coisas lógicas que depois eu ia ver que era lógico, né, depois dessa reflexão que eu tive, né, na minha vida há um tempo atrás, né, fiquei um tempo sem ir pra rua, sem falar com eles, aí tipo eu percebi que realmente eles sem ler livro eles estavam sendo mais lógicos do que eu, porque eles estavam me ouvindo, porque eles estavam me ouvindo, eles estavam compreendendo, enquanto eu muitas vezes estava só com uma mente fechada. Mas realmente eu acredito que não seja culpa de ninguém, né? Eu acredito que eles erraram em muitos debates, eu também errei, né? É ser humano, faz parte realmente. A questão é hoje se tornar, fazer de tudo, né? Não é prometer que vai ser perfeito, mas fazer de tudo para não se tornar uma pessoa ignorante, uma pessoa que
sabe? Muitas vezes fala só por falar. Enfim, é ideias aqui, enfim, obrigado.